Olá, seres humanos maravilhosos! Mais uma vez sejam bem-vindos ao Atentamente, agora gravando do nosso estúdio, que ainda não está pronto, mas está a caminho de estar pronto. Estamos fazendo isolamento acústico e nós vamos começar agora uma série de vídeos semanais respondendo perguntas, as suas perguntas que foram enviadas ao canal, seja no YouTube, seja no Facebook. E hoje nós vamos começar com as perguntas de Rosângela Mendonça, que perguntou no Facebook. A primeira pergunta dela é a seguinte: a síndrome do pensamento acelerado é um tipo de ansiedade? A pessoa fica com dificuldade de desligar? Bem, esse nome, a síndrome do pensamento acelerado, foi descrito por Augusto Cury. Ele se refere a uma descrição, a forma das pessoas entenderem, de maneira mais simples, uma ampla literatura que fala que nós estamos com excesso de informação, que é esse excesso de telas, e quando eu faço telas, eu estou falando de celulares, de tablets, de computadores. Esse excesso de informação que nós recebemos acelera o nosso cérebro, acelera, portanto, o nosso pensamento. Essa é a forma de pensar da síndrome do pensamento acelerado, que em parte eu concordo bastante. Só acho que tem algumas complementações a essa maneira de pensar, porque a relação não é tão direta, mas vai ter tudo a ver com a tua segunda pergunta, que eu acho muito importante. Vou ler a tua segunda pergunta daqui a um pouquinho. Primeiro, quero te dizer assim, da síndrome do pensamento acelerado, se você sente que teu pensamento corre solto, você não consegue ter controle do pensamento, foco no pensamento, tem dificuldade de acalmar seu pensamento, você tem várias maneiras de lidar com isso, né? Mas as três principais maneiras de lidar com isso são: uma, aprender a reduzir a tua carga de informação, de tela, fazer uma dieta de cultura, uma dieta de excesso de informação, controlar a quantidade de Netflix, de YouTube, a quantidade de WhatsApp, de Facebook, a quantidade de tempo do teu dia que tu fica respondendo aquelas telas. Se você conseguir fazer uma dieta radical, uma espécie de jejum durante alguns dias, é muito bom. Passar pelo menos 24 horas, um dia por semana, sem olhar nenhuma tela, e você reduzir a quantidade de informação, a quantidade de coisa que vem. A segunda maneira de lidar com isso é uma maneira que tem a ver com a maneira que nós usamos o nosso corpo. O fato de fazer exercício, como caminhada, especialmente se há uma relação social, né, como esportes, mais do que simplesmente caminhada, o esporte, porque o esporte a gente se liga com uma cultura global das pessoas que compartilham. A terceira maneira de lidar com o pensamento acelerado é cultivar uma prática de meditação, de mindfulness, que você possa observar o próprio pensamento, aprender a acalmar a tua fisiologia, que muita parte da ansiedade é esse excesso de ativação da fisiologia causado por essa imensa quantidade de reações. Mas, por outro lado, se você cultiva uma prática de autoobservação, aprende a deixar os pensamentos virem, a deixar os pensamentos irem, você aprende a lidar diretamente com os teus pensamentos. Rosângela Mendonça também pergunta: tem um neto que fica com medo, ele se arranha e rói as unhas. O psicólogo falou que ele é muito ansioso e é só um jeito de chamar a atenção. Só que ele se desespera com facilidade e se mexe demais quando está dormindo, principalmente com chutes. Ansiedade faz tudo isso? Veja, vamos por partes aqui na sua pergunta. Tem um neto que fica com medo, ele se arranha e rói as unhas. Roer as unhas está muito ligado a uma ansiedade. É uma atividade que nós fazemos. Esse ato de se arranhar também está ligado à ansiedade. Eu, como médico de família, trabalhando de mais de 15 anos, atendendo muitas pessoas, 7 anos na unidade de saúde da família, outros 7 anos agora um pouco mais dentro de um centro integrativo de saúde, e eu já vi bastante, especialmente entre adolescentes, essa questão do se arranhar, do se riscar, como uma forma de lidar com a ansiedade. A maneira que eu penso isso é que a ansiedade é uma compulsão por ter que fazer alguma coisa. O pensamento é acelerado, a pessoa está acostumada a reagir a todos os pensamentos que tem, então ela sente uma compulsão pelo fazer, mas não sabe bem o que pode acalmar. Então essa pessoa vai experimentar, e se ouve em algum lugar, vê em algum lugar, dá algum exemplo, enfim, de que se cortar é uma coisa boa, isso no adolescente, você não chega a me dizer qual é a idade da criança, então fica difícil de analisar, né? Quando você fala, se não fala se cortar, você fala se arranhar,
né? Mas isso é como uma forma de estar presente, uma forma de se presentificar, de se corporificar. Na ansiedade é como a pessoa, eu vou até fazer uma mímica um pouco aqui com o meu corpo para expressar esse entendimento que acontece mentalmente. A pessoa fica meio procurando o que fazer, a mente fica meio querendo fazer alguma coisa. E no momento que a pessoa está se arranhando, que tem uma dor ou que tem um corte, naquele momento ela está presente. O ruim é que isso é uma péssima estratégia para lidar com a ansiedade, porque no instante seguinte a pessoa está ansiosa de novo, nada mudou e a pessoa tende a se arranhar de novo e assim sucessivamente. Então existem várias síndromes ansiosas que envolvem, por exemplo, arrancar cabelo e comer o cabelo, uma série de coisas que são estratégias que as pessoas tentam para lidar com a ansiedade, mas acabam fazendo mais mal do que bem. Essa questão de mexer demais quando está dormindo, principalmente com chute, a ansiedade faz tudo isso. Bem, a ansiedade é o que a pessoa experimenta de uma desregulação que ela está vivendo no organismo. O organismo da pessoa está num modo de luta e fuga, num modo de que algo precisa ser feito e a pessoa experimenta a ansiedade. Então, no caso, a ansiedade aí é uma consequência dessa desregulação. Se nós estamos falando de crianças, eu já comentei várias vezes aqui o tratamento para o adulto, o que o adulto precisa fazer para se disciplinar, para melhorar da ansiedade, para poder ter a paciência de lidar com os outros. Mas quando nós falamos de crianças, cabe a nós adultos estabelecer esses ritmos. Então, essa ansiedade é um problema de ritmo. Então, a criança precisa ter um ritmo claro ao longo do dia. E esse ritmo precisa se repetir dia a dia. Evitar as telas, evitar os jogos eletrônicos, evitar a televisão, evitar todo esse excesso de informação é absolutamente fundamental. Se a criança já é maiorzinha, colocar uma dieta, mas uma dieta rigorosa, no máximo meia hora por dia, no máximo 1 hora por dia. Se a criança está acostumada a 6 horas por dia, então vamos reduzir, mas num horário certo, estabelecido, e que ela tenha outros horários ao longo do dia, e ir reduzindo o mais possível. Então esse excesso de tela, de informação, faz muito mal à mente, ao organismo da criança. Esses sonhos que a pessoa está tendo, esses sonhos agitados, ele está processando essa quantidade enorme de imagens que ele está recebendo, que envolve monstros, que envolve guerra, que envolve todo tipo de luta, de sobrevivência, de violência. Já teve várias crianças traumatizadas, com medo de ir para a escola, porque os adultos estavam falando que houve um atentado numa escola, que a pessoa entrou dando tiro e a criança, será que vai entrar na minha escola também? Então, toda essa informação, tudo que está ao redor da criança, a maneira de tratar uma criança com ansiedade é tratar ao redor da criança. O que os adultos falam, o ritmo, que hora a criança acorda, que horas ela faz exercício, como ela se comporta na hora de se alimentar, como é o clima na hora dela se alimentar, o clima na casa, como é o que é que se consome em termos de produtos culturais, aí, vídeos, desenhos, jogos. Tudo isso precisa ser regulado e é a maneira que você pode fazer. Se a criança entra num regime de tomar remédio sem trabalhar essa base, o remédio pode estar fazendo mais mal do que bem, porque ele está mascarando a causa básica. O remédio ele é importante e algumas pouquíssimas crianças podem necessitar dele, mas nos meus 15 anos de médico de família, eu acho que criança que precisou mesmo de remédio, talvez umas 2. É uma coisa muito mais rara do que está sendo usado, entende? Num ambulatório de psiquiatria, num ambulatório que está acostumado a acontecer casos mais difíceis, vai ser mais comum, obviamente, encontrar esses casos. Mas, em forma geral, na sociedade, numa escola, enfim, não é normal, nem aceitável que uma parte de uma sala de aula de uma escola esteja tomando remédio. Alguma coisa está errada, ou com a instituição escolar, ou com o comportamento dos pais, ou com a cultura local. Alguma coisa precisa ser mudada a respeito disso. E em grande parte é essa questão do tablet, do celular, a esse regime que precisa ser colocado, um regime de ritmo, primeira coisa, e de cultura. É isso que eu tenho para te dizer. Sim, a ansiedade pode fazer tudo isso, mas a ansiedade ela é apenas mais uma consequência do estilo de vida. Sim, o estilo de vida de uma criança pode fazer tudo isso. Se a criança tem um estilo de vida de conflitos emocionais, um estilo de vida de excesso de tela, um estilo de vida que não tem uma regulação, que não tem um ritmo, sim, pode causar tudo isso. Então, pessoal, mande suas perguntas, vamos estar recebendo aqui, entre nas nossas redes sociais, no Facebook,
Perguntem nos vídeos, eu vou estar selecionando algumas perguntas e gravando vídeos em resposta para vocês. Sejam bem-vindos ao canal Atentamente, e o que eu desejo para vocês, como sempre, é uma mente ampla e uma ação precisa no mundo hoje.